Deus tem sido bom com você? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Será? Um prestou atenção. Prestou atenção. Perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A mensagem de hoje, ela tem o título, Como me mantenho firme no perdão. Como me mantenho firme no perdão. E algumas das coisas que o autor da mensagem aqui, todas as mensagens do perdão, ele coloca, que o perdão não é um evento. O perdão é um processo. Que o perdão muitas vezes, não 100% das vezes, mas muitas vezes é um processo, não é um evento. Um evento é algo que acontece estanque. Um processo é algo que vai crescendo. Perdão, ele passa a ser como um processo. E é um processo assim como se recuperar de uma cirurgia. Eu estava pensando um pouco a respeito disto, meditando a respeito, e alguns anos atrás me apareceu uma bolinha por aqui, e minha irmã é enfermeira e tal, então vamos tirar a bolinha. Fizeram o cortezinho, tiraram, costuraram, e eu voltei para casa, voltei para o meu trabalho e estava tudo certo. Já uns 4 anos atrás eu fiz uma outra cirurgia. E foi assim uns 10 centímetros bem medido. Eu voltei para casa e voltei trabalhando, né? Não. Voltei para casa com todo cuidado. Para mexer as pernas, então, aquilo era um sacrifício à parte. Qualquer mexida que dava, doía. Por quê? A cirurgia não foi bem feita? A cirurgia não foi um sucesso? Não estava tudo de acordo? Sim, estava. Mas da cirurgia até o estar bom, levou um tempo. Quando eu perdoo, nem sempre os sentimentos saem. Nem sempre os sentimentos estão curados automaticamente. Então o perdão, eu preciso vê-lo também como um processo. Assim como processo de uma cicatrização, de uma ferida, de uma cirurgia. Isso vai levar um determinado tempo. E isso vai me ajudar a estar recuperado da minha cirurgia, isso vai me ajudar a estar recuperado do meu perdão. Mas eu preciso, nesse tempo, insistir nesse processo. Se eu não insisto nesse processo de eu estar me recuperando, eu vou ter problemas.
E eu preciso, nesse tempo, me postar e ficar firme. Se eu não ficar firme, eu vou ter problemas. A coisa vai voltar. Eu preciso estar pedindo a Deus com fé na questão do perdão, de eu conseguir perdoar. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Você precisa, eu preciso decidir. Eu preciso decidir pelo perdão. Mas eu não estou sentindo. Deixa o sentimento de lado. Decida. Veja o perdão como um processo. Quando você vê ele como um processo, eu preciso decidir pelo perdão. Eu preciso decidir em perdoar. Se eu estou sentindo, não sentindo, isso é outra coisa. Deus nos fez seres, pessoas sentimentais. Você e eu temos sentimento porque foi Deus que colocou. Porém, nós não podemos, não devemos ser dirigidos pelo sentimento. Eu preciso ser dirigido pela decisão. Nesse processo, quando decido pelo perdão, uma das coisas de suma importância, eu preciso aprender a tomar controle dos meus pensamentos. O que eu penso a respeito do Zequinha lá que me acertou a canela? O que eu penso a respeito dele? Aonde eu vou focar os meus pensamentos? Eu preciso saber aonde eu vou focar os meus pensamentos. Eu não posso ir pela emoção, pelo sentimento, eu preciso ir pela decisão. Quando eu vou consertar algo com alguém, eu não posso ir pensando o que o outro vai pensar ou não. Eu decido. Jacó, ele estava fugido da terra dos pais dele, terra da parentela. Ele teve que correr. E nós sabemos por quê. Amém, que somos leitores assíduos da Bíblia, conhecemos a Bíblia, amém, aleluia, por isso. E nós sabemos a história de Jacó. Jacó, ele teve que correr. Depois de 20 anos, Deus diz, Jacó, para casa. Jacó, para casa. O que Jacó pensou? Não sei o que ele pensou, mas ele foi. Eu preciso focar os meus pensamentos. Filipenses 4:8 tem uma passagem muito interessante, porém uma passagem, eu diria, muito dura. Uma passagem muito complicada. Nós lemos assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor. Como é que termina esse versículo? No que eu devo pensar? Nessa lista de coisas. Mas a canela está azul e está doendo. Aonde eu foco os meus pensamentos? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. A verdade é que eu já perdoei.
fato consumado, já acontecido, capítulo encerrado. Está doendo. A decisão foi tomada. Pense no que é verdadeiro. Tudo que é honesto causou dor? Causou. Senti-me prejudicado? Senti. Tive prejuízo? Tive. O que é honesto? Já perdoei. Já encerrei esse assunto. Tudo que é justo, eu preciso pensar em tudo que é justo. Alguém te trouxe algum prejuízo, alguma coisa alguém te fez e te causou algum mal-estar. E eu preciso pensar no que é justo. Eu quero fazer, não faça isso, a justiça no meu braço. Será que é dessa justiça que está falando? Ou está falando da justiça de Deus? O que é justo? Eu entregar aquilo para o Senhor. Dizer, Deus, o Senhor vai fazer justiça. Eu entrego a minha justiça, entrego a minha questão para o Senhor. O Senhor resolve. O que o Senhor resolver está resolvido. Isso é tão fácil pensar. Isso é tão fácil pensar. Você está ali, estávamos indo para a imersão, e estava eu, uma outra caminhonete do meu lado, dentro dos parâmetros. Daqui a pouco alguém resolve entrar, e ele não entrou na velocidade que eu estava, que era permitido. Glória a Deus, amém, aleluia, Senhor. Obrigado pela oportunidade. Na hora não. Nós entregarmos o que nós queremos fazer de justiça para o Senhor. Não eu querer fazer justiça, mas sim deixa Deus fazer. Nesse caso, não sei nem qual que é a cor do carro, não anotei a placa dele, não sei se era homem, se era mulher, se era jovem, se era velho, quem que estava no volante. Fica fácil, esquece e pronto. Mas agora essa situação aconteceu com alguém do teu lado. A coisa fica diferente. Tanto mais próxima a pessoa está, tanto maior é a ofensa. E eu entregar a justiça para o Senhor. Eu pensar naquilo que é justo. Deixa Deus fazer a justiça dele da maneira dele. Tudo que é puro, pense naquilo que é puro. Ter um coração puro, ter um coração limpo, é algo maravilhoso. Limpo de amarguras, limpo de vingança, limpo de rancor. Por conta disto eu vou ser muito limpo também de enfermidades. Há 3 domingos atrás, nós ouvimos muitas doenças psicossomáticas são resultado da falta de perdão. Tem muita conta de farmácia, falta de perdão. Estamos tomando muitos remédios por conta da falta de perdão, por conta de um coração que não está tão limpo assim. Mas insista no processo do perdão. Insista nesse processo. Tudo que é amável. Como é que eu vou tratar o meu ofensor? Como é que eu gostaria de ser tratado? Como é que você gostaria de ser tratado? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe
também em vós, porque esta é a lei e os profetas. Pode ser a mesma figura daquilo que eu errei com você que você errou comigo. Qual que vai ser o meu peso maior? Foi sempre o outro que o peso dele é maior. O pecado do outro sempre é maior. Por quê? Porque eu não fiz isso com intenção, foi um escape, eu não pensei. Eu tenho uma porção de desculpas. Como é que eu quero que o outro me trate? Assim eu devo tratar ele também. Aquilo que eu semeio, eu vou colher. Como é que eu trato aqueles que de alguma forma me ofenderam? Como é que eu trato aqueles que de alguma forma me trouxeram algum prejuízo? Como é que eu gostaria de ser tratado se eu tivesse dado aquele prejuízo? Decisão. Se eu não decidir, eu vou ter problemas. Eu vou ficar pelo meio do caminho. Tudo que é de boa fama, Mateus 5 nós lemos assim: pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se os saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós sermos perfeitos como o Pai do céu. O que eu quero, o que eu gostaria que você pensasse a meu respeito? Eu quero que você pense os lados negativos a meu respeito. Ou eu quero que você pense os lados positivos a meu respeito? O que eu quero? Eu quero que você pense os lados positivos a meu respeito. Se eu quero isto, eu deveria de pensar o que a teu respeito? Teus lados positivos. Você tem muitos lados positivos. Você tem muitos lados. E eu deveria de pensar esses lados positivos. E não os lados negativos. Porque eu quero que você pense a meu respeito os lados positivos. Eu quero que você pense as coisas boas que eu faço. E não as coisas que de alguma forma escaparam. Se alguma virtude, se algum louvor existe, nisso pensai. Tome a decisão de focar os seus pensamentos nas coisas boas. Tome a decisão de focar nas bênçãos do Senhor. Só que isso requer disciplina. Isso requer disciplina. Eu preciso ser disciplinado, eu preciso me disciplinar a pensar. Preciso levar cativo todo pensamento à cruz de Cristo. Eu tenho lá minhas encrencas com a frase que às vezes a gente escuta: eu falei sem pensar. Tá? Eu acho que isso não existe, porque de alguma forma você pensou a respeito daquilo. Mas ok. Eu preciso levar os meus pensamentos cativos. Muito provavelmente, a maneira que eu penso a teu respeito é a maneira que eu te trato. Muito provavelmente, a maneira que eu penso de você é a maneira que eu falo de você. Ou será que estou tão errado assim? A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que eu tenho colocado no meu coração? Vou te pegar, vai chegar a minha hora, vai chegar a minha vez, você vai pedir pão lá em casa ainda.
Não é assim que muitas vezes a gente pensa? Eu preciso decidir. Eu preciso de disciplina. A disciplina eu consigo ela de uma maneira muito fácil, muito sossegada. Ou não. Para eu ter disciplina, eu vou ter batalha. Para nós disciplinarmos os filhos, lógico, claro, sempre assim. Você falou uma vez para o filho não fazer, ele não faz, né? Quem está com adolescente em casa diz, não é bem assim, eu gostaria que fosse. Disciplina vai requerer batalha. Eu preciso entrar em batalha. E essa batalha, eu preciso entrar decidido. Se eu não entrar decidido, eu fico para trás. Se na batalha eu entrar balançando, eu perdi a batalha. E tem por vezes que a nossa batalha ela vai ser bastante intensa. E às vezes eu vou precisar da espada. Eu vou precisar batalhar com vontade. Se eu não batalhar decidido, eu perdi. Se eu não decidir pelo perdão, sou derrotado. Já era. O inimigo me venceu. Às vezes eu vou ter que ser bem, não gentil, como é que é? Bem rude com o pecado. Eu preciso usar da minha autoridade. Nós estivemos falando alguma coisa a respeito daquele livro que o Pio escreveu, Reis e Sacerdotes, a respeito de oração de governo. E a oração de governo não é aquela oração de pedido de listinha de mercado. Deus, eu quero isso e amém. Oração de governo, a gente vê muito claro numa libertação. Vocês já viram numa libertação, quem está orando pela libertação, pedir para o demônio, por favor, saia? Como é que faz? Você ordena. Você usa da autoridade. E tem por vezes que para você vencer no perdão, você vai precisar usar a espada. Naturalmente, a palavra de Deus. Senão, você vai ter problemas. Nós vamos precisar nos disciplinar. Tem por vezes que eu vou ter que deixar a razão de lado e obedecer. A Bíblia ela foi escrita em primeiro lugar para ser crida e depois talvez entendida. Eu creio na Bíblia? Creio. Eu entendo tudo que está escrito aqui? Está escrito? Tá. É verdade? É. Amém. Eu preciso crer. Eu preciso deixar muitas vezes a razão de lado. E preciso obedecer. E preciso obedecer, fazer disso algo muito patente na minha vida.
Simplesmente obedecer e não perguntar. O que para nós muitas vezes é muito difícil. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Efésios 6,10 nos diz para nós nos revestirmos de toda a armadura. Para que eu vou me revestir da armadura? Como é que eu vou para a guerra sem armadura? Como é que eu vou para a guerra, entre outros, sem isso daqui? Não dá. Eu preciso me revestir da armadura. Eu me revisto da armadura e eu vou. Voltando lá para Jacó, Gênesis 31:3, nós lemos que Deus fala com Jacó. Deus diz para Jacó, Deus diz duas coisas para ele. Primeira coisa que Deus está dizendo para Jacó, ele dá uma ordem para Jacó. Gênesis 31:3. Não, Gênesis, cadê você? Desculpe, estou em Êxodo. Escapes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela. Deus está dando uma opção aqui para Jacó? Está dando uma ordem. Torne para a tua terra, vá para casa. Mas ele continua e diz assim: e eu serei contigo. A promessa. Deus é contigo. Ele dá uma ordem e ele dá uma promessa. O que Deus falou para Jacó? O que Deus falou a respeito da reconciliação de Jacó com Esaú? Falou nada. Ele diz: Jacó, você vai para casa e eu vou ser contigo. Jacó sabia que o Esaú estava lá e que o Esaú queria deixar ele 20 centímetros mais curto. Isso ele sabia. Na palavra nós não lemos Deus falando para Jacó: Jacó, você vai ter que se reconciliar com o teu irmão. Tem coisas que Deus não precisaria, não deveria precisar nos falar. Tem coisas que Deus não deveria precisar nos falar. Jacó sabia do seu irmão. Jacó sabia da encrenca que esperava ele. Jacó obedeceu. E ele foi. Jacó teve todo o processo ali. Jacó se reconcilia com o irmão dele. Se foi fácil, se não foi, a questão é que Jacó ficou lutando a noite inteira, mandou um monte de presente na frente, para acalmar os ânimos do mano, e daí vamos encontrar ele. A questão é que Jacó se reconciliou com o seu irmão. Isso aconteceu, Abraão, Isaac, Jacó, temos ali mais ou menos ano 2000 a.C. Nós temos Davi, mais ou menos 1000 a.C. Não são datas exatas, mas
algo por ali. Nós temos Jeremias 700 anos antes de Cristo. Entre Jacó e Jeremias, fazendo uma conta redonda, 1400 anos. O que nós lemos em Jeremias? Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi. Estamos vendo qual que é a força de uma reconciliação? Estamos vendo a força de uma reconciliação? E se Jacó não tivesse se reconciliado com o irmão dele? Estaria fora dos planos do Senhor, provavelmente alguma outra coisa aconteceria. Mas Jacó se reconciliou com o irmão dele. 1400 anos depois, o Senhor lembra disto. Jacó se reconciliou. Com isto, ele voltou à terra prometida. Onde é que era o lugar do povo de Deus, do povo escolhido? Terra prometida. Onde é que é o meu lugar hoje? Terra prometida. Como é que eu vou conseguir ficar na terra prometida se eu não estou reconciliado? Apertar mais um pouco. Como é que eu vou levar meus filhos biológicos para a terra prometida? Se eu não estou lá e eu não estou reconciliado. Jacó se reconciliou com o irmão, ele voltou para a terra prometida. Ficou lá e se estabeleceu lá. Eu tenho meus filhos biológicos, eu sou responsável por eles. E eu sou também responsável em levá-los para a terra prometida. Quando eu me reconcilio, eu estou pensando na minha descendência. Eu estou trabalhando a favor dos meus filhos, meus netos e bisnetos e assim por diante. Às vezes a gente escuta alguma história, uns anos atrás escutei uma história assim. Meu avô ele era meio dono dessas terras aqui, não era em Curitiba, era uma outra cidade. E naquele tempo o negócio, a lei era... o oponente muitas vezes era deixado na horizontal e resolvia essa situação. É isso que está deixando para a descendência. O que eu estou deixando para a minha descendência? A força da reconciliação. A força da reconciliação. Quer queira, quer não. Se eu gosto, não gosto. Se eu quero, se não quero. Tanto faz. Porque eu sou observado. Se você gosta, se você não gosta, você é observado. Outros estão te olhando, outros estão me olhando. A força de uma reconciliação. Quando eu me reconcilio, quando eu decido pelo perdão, quando eu fico firme no processo, quando eu estou firme na batalha, eu vou vencer. A minha descendência está sendo abençoada. Agora, quando eu dou jeitinho nas coisas,
A minha descendência vai estar me olhando. Provavelmente vai dar jeitinho nas coisas também. Mas mesmo tendo essas histórias, tenho me alegrado em poder ver aqui dentro pessoas que vêm de uma história, de um histórico familiar muito complicado, muito mundano. Eu tenho visto pessoas mudarem a sua história. Isso é tremendo, gente. Isso é tremendo, gente. Quando você vem de um histórico familiar complicado, extremamente mundano, extremamente torto, se Jesus vem, estende a mão, você aceita a mão dele e você muda a tua história. Você muda a tua história e você muda a história da tua descendência. Da tua ascendência, você não pode fazer nada, você não pode mudar. Porém, a da tua descendência você pode mudar. E algo tremendo, algo maravilhoso, gente. Algo lindo. Nós vermos pessoas mudando a sua história. Mudando a história da descendência. Com isso, trazendo bênção para a descendência. É algo tremendo, gente. Poder observar isto. A graça de Deus é algo tremendo. Perdão é uma batalha. Perdão é uma batalha. Jacó, ele lutou com o perdão. Ele se reconciliou. E por conta disso ele entrou na terra prometida. Perdão tem a ver com arrependimento. Eu preciso me arrepender de querer fazer as coisas e deixar Deus fazer. Eu preciso me arrepender do meu pecado, consertar o meu pecado e me voltar para o Senhor. Isso tem muito a ver com pensamentos. Tem muito a ver com pensamento. Eu não diria 100%, mas uma boa parte da depressão, você precisa se arrepender dos teus pensamentos. Se arrependa dos teus pensamentos que não estão em conformidade com a palavra. Se arrependa desses pensamentos. E você vai ver o sobrenatural na tua vida. Mas eu preciso me arrepender e pedir perdão. Eu preciso ganhar essa batalha. E em primeiro lugar eu ganho essa batalha na mente. Porque a terra prometida está nos esperando. A vida com o Senhor está nos esperando. Deus tem, amados, vida em abundância para nós. Mas agora você me fez algo e eu estou ali. E eu estou pensando nisso, eu estou pensando que você fez isso, que você fez aquilo, e agora eu... Cadê a terra prometida? Já foi. Porque eu estou focado naquilo que você me fez. Eu não estou focado no Senhor. Eu preciso trazer os meus pensamentos debaixo da cruz de Cristo. E eu vou ver algo sobrenatural na minha vida. E vou ver algo sobrenatural na vida da minha descendência. Mas para isso eu preciso batalhar. Nem toda batalha a gente ganha sozinho. Eu preciso de irmãos, eu preciso de família para isso. Eu preciso ter um lugar onde é que eu chego e... Gente, vocês podem orar por mim, por favor? Estou com essa batalha, vocês oram por mim. E o grupo familiar, ele te envolve, você
tem um porto seguro, onde é que é orado por você. E você se sente seguro lá. Por quê? Porque eles querem o teu bem. Eles não estão te cobrando. Mas eu preciso ter esse porto seguro. E o primeiro passo para eu ter esse porto seguro, o primeiro passo para eu ter essa vida em abundância, que essa palavra nos diz, eu preciso reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Eu preciso reconhecer que Jesus é o Senhor e é o Salvador da minha vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o grupo familiar. Nós termos uma família. Nós estarmos em família. Porque ali você tem um porto seguro. Mas às vezes alguém do grupo familiar pisa no meu calo. Já te aconteceu isso? Comigo já. A obra de Deus na vida do irmãozinho lá não está completa ainda, assim como não está completa na minha vida. Vamos pisar no calo do outro? Vai acontecer. Porém, nós temos um porto seguro. Pisei no calo do irmãozinho? Pisei. Meu irmão, me perdoe, eu errei. Mas o primeiro passo é eu aceitar o Senhor Jesus. Quando eu converso com Jesus, quando eu aceito Ele, e Ele faz habitação em mim, as coisas mudam, porque a minha visão muda. Inclusive a minha visão sobre perdão, sobre perdoar, muda. Porque eu ganho a visão do Senhor Jesus, e não a minha visão. Nós queremos estar orando, e nós vamos orar todos em voz alta, juntos. E se você não tem essa certeza da salvação, se você nunca fez essa, de uma maneira muito clara assim, a oração, Senhor Jesus, entra no meu coração. Hoje é o dia. Amém, aleluia, glória a Deus que você está aqui. Por provisão de Deus. Eu vou pedir para você vir para frente depois disso, e nós queremos orar com você. Mas tome esse passo. Se você talvez está longe dos caminhos do Senhor, tá? Se reconcilie com Ele. Volte para a terra prometida. Volte para a vida em abundância com o Senhor. Não tenha uma vida mais ou menos. Glória a Deus, amados. Vamos colocar em pé e vamos orar? Vamos orar assim. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela minha vida. Porque o Senhor me trouxe hoje aqui. E hoje abro o meu coração para que o Senhor entre e venhas habitar em mim. Venha cear comigo. Obrigado pelo perdão dos pecados. Me perdoa, Pai, porque eu andei nos meus caminhos. A partir de hoje, com a Tua ajuda, eu vou andar nos Teus caminhos. Porque eu quero essa vida em abundância que só o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem sido tremendo, amados. Se de alguma forma você gostaria que fosse orado pela tua vida, você gostaria que de alguma ajuda no processo do perdão, nós estamos à disposição, nós estamos aqui. Por favor, venha. No processo do perdão, amados, tem algo muito interessante. Quando eu errei em alguma coisa, e eu peço perdão para Deus e recebo perdão.
Para eu receber a cura, Tiago 5 nos diz isso: confessai as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. Se você eventualmente pediu perdão e a cura não foi estabelecida, hoje é o dia. Hoje é o dia de você ter uma testemunha que você confessou aquilo e você pediu perdão para Deus e a cura é estabelecida. Obrigado, Pai amado, pela cura estabelecida, Senhor. Obrigado, Pai, que em Ti nós somos mais que vitoriosos. Obrigado, Pai, que nós temos o privilégio de vermos o Teu sobrenatural, Senhor. Pai amado, o céu nos aguarda, Pai, por causa do perdão, Senhor. Que nós fomos perdoados. A nossa conta foi paga, Senhor. E nós Te louvamos por isso, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. O Senhor nos perdoou, o Senhor pagou as nossas dívidas. Ajuda-nos, Pai, no processo do perdão de nós perdoarmos, Senhor. Porque nós queremos, Pai, nós decidimos pela vida em abundância, Senhor. Nós decidimos pela terra prometida, Pai amado. E dá-nos graça, Pai, dá-nos determinação, Pai, decisão de buscarmos pela cura, Senhor, confessando as nossas culpas uns aos outros, Senhor. Obrigado, Pai, que nós podemos nos despedir na Tua paz, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.